Hoje é pra comemorar, sim, e eu vou explicar o porquê. Galera, ó, tricolor, vamos comemorar. O Rogério Ceni, ele fez um trabalho hoje muito diferente do que vinha sendo feito nesse time do São Paulo. Tem uma molecada nova que chegou pra jogar e vamos trocar uma ideia hoje sobre isso. Foi um jogo que foi 1-1, não foi uma vitória do tricolor, mas queira ou não, era um Red Bull na casa dos caras lá em Bragança. Tudo bem, time misto, tem várias coisas pra falar sobre isso hoje, sobre o nosso jogo, mas é duro quando não tem uma vitória, mas tem que comemorar, vamos lá. Deixa um like aí pra dar aquela moral no vídeo, não se esqueça, dá um like, porque é muito importante pro vídeo, e depois você comenta comigo. Quer reclamar de muita coisa, pode reclamar, comenta no comentário aqui, deixa a sua observação e tamo junto. Você que não é meu inscrito no canal aqui, se inscreva aqui na coletiva do jogo, que você é muito bem-vindo, pô. Chega junto, vamos bater aquelas metas de 100 mil que tem surpresa vindo por aí. Fechou? Galera, então o São Paulo vai até Bragança, toma um gol em 1 minuto, que seria uma coisa muito São Paulo, né? O São Paulo é o time que mais entrega gol bobo no mundo. Hoje não entregou o gol, mas tomar um gol em 1 minuto, nada tira da minha cabeça que é uma distração. É algo de posicionamento, claro que é posicionamento. Você coloca o time e toma um gol, tomando aquela casquelinha no primeiro pau, e 2, 3, 4 adversários no miolo da área pra fazer o gol, você num escanteio, onde você não consegue povoar, sabendo que a única característica do adversário vai ser essa, naquele escanteio específico, você tem um problema de construção, problema de treino, você tem um problema que ele é evidente, não é de hoje, o São Paulo sempre tem disso. Mas, dito tudo isso, o São Paulo domina o jogo. O São Paulo pega a bola depois, coloca debaixo do braço e fala que é comigo. E faz valer uma superioridade de volume de jogo, uma superioridade total de posse de bola, uma superioridade assim absoluta na condução e chutes a gol, fazendo com que o São Paulo mostrasse algo que não vinha mostrando, um time finalmente cascudo, não é aquele time do Gabriel Sara, fortão, do Alisson, aquele time totalmente inexpressivo, tímido, medroso. Hoje não, hoje foi diferente. Um São Paulo bagunçado ainda, com uma ausência de um atacante, onde o Caleri fica isolado, aí na transmissão, o mocorongo da transmissão lá, vocês sabem de que eu tô falando, né, o rapaz do Oclinhos, falando que tinha que entrar o Éder, e porque tem que ter alguém junto com o Caleri. Hoje foi verdade, teve razão. Acontece que o São Paulo realmente tava com um buraco ali, precisando de um parceiro pro Caleri, mas não é verdade que tinha que ser o Éder, porque o Nicão estava bem no jogo, sim. Na minha opinião, o Nicão estava muito bem na partida. O que falta nesse São Paulo não é entrar o Éder no lugar do Nicão e resolveu, porque isso já aconteceu inúmeras vezes, não deu certo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, não deu certo. O que deu certo foi, o Éder fez uma partida muito boa, onde ele entrou e fez um gol de muita presença de área, e depois ele deu um chute na trave que foi muito bom, teve novamente uma oportunidade que foi falta no goleiro, mas ele estava lá com uma presença de campo interessantíssima. Mas na minha opinião o que continua faltando é um ponta nesse time. Igor Gomes fez uma partida muito boa, quero falar um pouquinho sobre Igor Gomes também, um jogador que não é interessante, um jogador que não é de confiança, mas um jogador que hoje dá pra você tirar um pouquinho do que passa na cabeça do Rogério Ceni e fazer uma análise a partir da ideia, a partir do que aconteceu, da movimentação em campo. Nesse tipo de jogo, Igor Gomes funciona como funcionou hoje, não é que ele tem que ser titular. Pra mim o São Paulo precisa de uma presença de um Rigoni, que está irreconhecível. Pra mim o São Paulo precisa de um Marquinhos, que foi engavetado pelo Rogério Ceni, porque curiosamente são os dois únicos jogadores com características de velocidade que podem jogar pela ponta, e o Rogério Ceni ele abre mão disso, sobrecarregando o Nicão, sobrecarregando o Patrick, sobrecarregando o Caleri, sobrecarregando o próprio Igor Gomes, porque não tem. O lateral direito não passa, é o Rafinha, já está mais velho, ele não passa. O lateral esquerdo, que era o Léo até então, inexistente. Eu até concordei com a escalação do Rogério Ceni. Eu quero falar da escalação um pouquinho, antes de entrar em cada um. Vamos lá. Jandrei, legal, da hora, tem que ser ele mesmo. Rafinha, tenho minhas ressalvas. Entendo quem prefira ele nesse manancial todo gigantesco, parece um oceano, só que de jogadores assim que nada acrescentam, jogadores que nada agregam, jogadores que vêm da seleção espanhola, seleção brasileira, caso de Rafinha, Daniel Alves, Juan Fran, o próprio Orejuela, com a seleção colombiana, e no São Paulo parece que o cara põe a camisa e desaprende a jogar. O Rafinha hoje, ele é uma das soluções pro São Paulo, que quando precisa de um pouco mais de experiência, quando precisa pôr uma bola no chão e acalmar. Quando você precisa do lateral Rafinha,
É um lateral que na marcação fica devendo pela velocidade em função da idade e quando precisa ir até o fundo do campo, Caleri, tá aí, irmão, vai ser lançamento de 40 metros e se vire você, seja o que Deus quiser e o que Caleri quiser, porque não tem o que fazer. Os laterais não passam. E o Léo, um lateral que se você tivesse a figura do Arthur, do Red Bull, jogando por ali, ou quando você precisa reforçar a marcação, faz todo sentido você colocar o Léo pra marcar. Só que o Red Bull nem entrou com o Arthur, então pra mim um erro do Rogério Ceni na escalação do Léo. Tanto que o Rogério corrige, coloca o Wellington, que foi claramente assim, um foguete, um dos melhores jogadores da partida, dando assistência de gol, fazendo jogadas agudas, jogadas de versatilidade, jogadas profundas. Ele vai até o fundo do campo, encara na marcação, leva um, leva dois e quase saem os gols partindo do Wellington. Entra Alisson assim, vai me desculpar o Alisson, já tô perdendo a confiança nesse jogador, mas zaga corretíssima, Arboleda e Diego Costa, um vacilozinho ali, não deles dois propriamente, naquele gol de escanteio e depois disso uma partida muito boa. Teve aquele lance do Johan que eu atribuo muito mais a qualidade do adversário, a uma jogada trabalhada do adversário que teve muitos méritos do que de um erro de zaga. Então a zaga achei que tá perfeita. Eu gostei da presença, da altura, do tamanhão todo ali do Colorado jogando de cabeça de área, de primeiro volante, camisa 5. Pablo Maia, que hoje tem que dar o lugar pro Luan, que não está fisicamente pronto. Pablo Maia sentiu muito nos jogos grandes, nos últimos 3 jogos assim, eu fiquei pensando, ele não foi bem contra o Veiga e Scarpa, ele não foi bem contra a Arrascaeta e Everton Ribeiro, até aí dá um crédito pro menino, ninguém vai bem contra esses 4 meias que eu falei, só que pegou o Juventude e ele foi um dos piores em campo novamente, então ele precisava sair do time. Rogério Ceni, na minha opinião, então acerta na retirada do Pablo Maia colocando o Andrés Colorado, foi muito bom, achei que foi muito bom, e entrou no meio campo ali com o Igor Gomes, que hoje desenvolveu uma função tática perfeita, ele não é o meio atacante que faz a jogada técnica, mas na recomposição, na marcação, usando o seu físico a seu favor e sendo um jogador meramente de carregar piano, né, o burrinho de carga, não tendo que jogar com as bolas nos pés, dá certo, mas aí falta no ataque, aí sobrecarrega o Nicão, sobrecarrega o Caleri, o Patrick já não fez uma partida tecnicamente primorosa, não foi nenhum primor, só que o Patrick ele consegue parar a bola, ele consegue fazer diferente do Gabriel Sara, por exemplo, e do Alisson, que a bola bate no pé dele e para, ele olha, ele pensa, ele consegue fazer um cruzamento. Ainda tá longe de ser o Patrick que um dia jogou no Inter, por exemplo, ainda está longe, mas com certeza é um jogador que vai ser importantíssimo pro São Paulo. Muito me admira, inclusive, o André Anderson nem ter entrado no jogo. Ele sequer entrou na partida e acho que esse veio para ser titular. Então me desespera até de pensar que o Rogério Ceni é realmente um professor pardal. Nos últimos jogos tem sido. Ele, claramente, o paulista que serve de laboratório para montar um time, o São Paulo ficou devendo essa montagem. Tá trocando o pneu desse carro chamado São Paulo com o carro andando. Mas tudo bem, na pior das hipóteses, no pior dos mundos, onde o São Paulo não se encontra, o Rogério Ceni tem moldado o time tentando buscar um ideal. E não tem sido turrão e falar, acabou, é isso aqui, vamos pra cima, são as minhas convicções, sabe aquele dinizismo tão latente, são as minhas convicções e vai assim? Não, o Rogério Ceni hoje, pelo menos entrou com uma partida muito diferente e foi talvez o melhor jogo que o São Paulo fez na história contra o Bragantino depois que virou Red Bull. Foi muito bom, São Paulo merecia ganhar e com facilidade. Tomou um gol bobo e depois o São Paulo teve um volume de jogo assim incrível, jogando como se fosse contra um time pequeno, que ele faz as jogadas a bel prazer, no momento em que ele quer fazer. Falando agora de Nicão um pouquinho, tô gostando bastante do Nicão. O Nicão, no último jogo contra o Juventude, demonstrou numa jogada de arrancada, uma estilingada que ele dava quando ele era do Atlético. Aquele jogador agudo, aquele jogador que é incisivo, não aquele jogador pragmático que joga de costa numa ponta, fazendo um pivô pela ala, coisa que é totalmente inoperante, sabe assim, infrutífera, não resulta em nada. O Nicão agora, ele não tem ficado naquele jogo posicional, aquele jogo que fica cada um parado na sua posição, tentando num toque de bola acelerado, driblar a marcação adversária. Pelo contrário, Nicão tem recuado, tem encostado sim no Caleri, diferente do que o bobinho lá fala na transmissão, né? O corintiano da transmissão fala. Eu achei que ele fez sim jogadas interessantes com o Caleri e poderia ter resultado em gols. Não falo em gol, falo no plural mesmo, em gols, jogadas que o Caleri chega perto de fazer. Então gostei do Nicão, maravilhoso o Éder ter entrado. O Caleri é um jogador assim que eu tenho até um pouco de preocupação em falar do Caleri,
Porque o São Paulo tem o passe fixado em 3 milhões de euros de dólares para contratá-lo definitivamente. São Paulo vai contratá-lo, logicamente, mas enquanto não tiver contratado com um contratinho de 4, 5 anos em definitivo lá, eu tenho minhas preocupações conhecendo o São Paulo, conhecendo esses desmandos de diretorias assim, sabe, que fazem coisas inacreditáveis pro lado negativo da coisa. O Calleri hoje, ele é um jogador que ele não é o melhor do São Paulo. Ao lado do Hulk, do Atlético, ele é o jogador melhor do Brasil, cara. É um jogador totalmente intenso, não tem bola perdida, é um jogador que usa o seu porte físico para fazer um pivô com extrema qualidade, só que ele também tem demonstrado uma virilidade, né? Ele tá sendo um jogador que corre até talvez mais do que na passagem que ele teve pelo São Paulo em 2016. Ele pega a bola, dribla o cara no corpo, trombando, e na hora que ele joga pra frente, que ele corre atrás da bola, não tem jogador que chega e tira a bola dele. Então ele está rápido, apesar de preciso, apesar de ser perigosíssimo na área adversária, ele tem ajudado e contribuído demais pro São Paulo. É aquilo que eu sempre falo, quando você tem o espírito de vencedor, quando você tem o espírito de não entregar o jogo pro adversário, não desistir jamais, você consegue cativar quem tá ao seu lado. Então quando você consegue cativar, não tem jogador que consegue parar do lado do Calleri. Falar assim, já tá entregue, já não vou ganhar. Pelo contrário, você tá com o Calleri do lado, irmão, corre o dobro, porque o Calleri vai correr e é você que vai passar vergonha. O Rodrigo Nestor, antes de encerrar o elenco do São Paulo e falar um pouquinho do Rogério Ceni, o Rodrigo Nestor, ainda muito tímido, eu fico assim, totalmente tentado a falar, os jogadores de Cotia hoje não estão merecendo muito. Igor Gomes, o Nestor, o Sara, o próprio Wellington, que hoje fez uma partida clamorosa, né? Tem alguns jogadores que estão devendo muito. O Nestor, eu tô colocando ele nesse... No muro da dúvida, copo meio cheio, meio vazio, ele tá ali. Eu acho que ele é um ótimo jogador, acho que ele é um péssimo jogador, acho que nem tanto céu, nem tanta terra, um jogador que tem repentes bons, mas normalmente um jogador que eu confio muito pouco por enquanto. E acho assim, assustador você não ver o André Anderson jogar no lugar do Nestor, que está bastante avançado. E dito tudo isso, o Rogério Ceni, ele tem usado uma psicologia nesse time de São Paulo. É uma psicologia de colocar todos os jogadores aptos a jogar a qualquer momento. O Andrés Colorado, que era um dos que estavam engavetados pelo Rogério Ceni, que foi um pedido dele próprio, que ele foi encontrar o cara lá na Colômbia, hoje o cara jogou de titular do São Paulo, usando corretamente no lugar do Pablo Maia, que sentiu muita pressão nos últimos jogos. Então realmente, se você pensar assim, no próximo jogo o Wellington vai ser o titular, o Igor Vinícius pode ser que volte pro lugar do Rafinha, não tô falando que é pra voltar, mas que pode ser, você criou mesmo, o Rogério Ceni criou mesmo uma entrega muito grande de jogadores que vão treinar e se doar demais para que mereçam essa titularidade do São Paulo. Claro que isso é sadio e é interessante até o momento em que você tá ganhando, porque quando você começa a pegar os times principais do Brasil e não consegue mais obter o resultado, falta o entrosamento e falta o ritmo de jogo daqueles que não jogam todos os jogos, né? Mas também evita as contusões. Então, na pardalzice que eu acho que o Rogério Ceni tem feito, ele tem usado muito a base e abdicando de caras importantes como o Nicão e o Patrick e Colorado só pra não ir longe, e agora o André Anderson, ele tem feito sim um trabalho que leva o Luciano e o Rigoni a batalharem mais para merecer essa titularidade. Resultado importante pro São Paulo, não foi pelo 1 ponto que o São Paulo ganhou, mas pelos 2 pontos que o Red Bull deixou de ganhar, e se confirmar essa trajetória de vitórias em casa e jogos duríssimos fora de casa contra os principais times, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o Red Bull, o Galo, jogando fora de casa, você endurecer, eu acho que aí o São Paulo vai muito longe nesse brasileiro. Flamengo perdeu hoje pro Atlético Paranaense, que o São Paulo ganhou de 4-0 na estreia. O Brasileirão ele é feito de altos e baixos. O Brasileirão ele é um campeonato duríssimo de jogar e o São Paulo tem sido um time duríssimo de ganhar também. Apesar de nós não estarmos contentes com alguns resultados recentes que tem tido muito depois daquela fatídica final do Campeonato Paulista. Então acho que tem coisa boa por aí. Hoje extrai sim uma recuperação de um Éder, uma recuperação de um Wellington, uma recuperação de um Nicão. E o São Paulo, apesar de 1-1, tá no caminho correto. Hoje eu gostei demais e queria muito ouvir a sua opinião, meu parceiro, minha parceira. Deixa o like pra dar aquela moral no vídeo aí, se inscreva no canal, fechou? O vídeo de hoje foi esse, espero muito, de coração, que você tenha gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!